Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso curso, à nossa disciplina de governo eletrônico dentro do curso de especialização Administração Pública no século XXI. Essa disciplina, como está no vídeo de apresentação para vocês, ela é uma disciplina bem abrangente, né, em tópicos de sistemas de informação, pega tópicos que são mais clássicos, digamos, dentro dessa área de sistemas de informação, mas é uma escolha pontual, né, então, de alguns temas que podem, dentre tantos, né, que poderiam ser selecionados. Esse vídeo aqui, então, é um vídeo de instruções sobre como vocês podem aproveitar, né, ou consumir os conteúdos que estão previstos para essa primeira semana do curso. Logo, este é um vídeo instrucional. Eu vou abrir, então, aqui o plano de atividades da disciplina, onde vocês vão poder me acompanhar aqui, né, nessas instruções para o que deve acontecer ao longo dessa nossa primeira semana. Então, reforçando, plano de atividades da disciplina de governo eletrônico. Bom, chegando aqui na primeira semana, vou dar alguns destaques então para vocês do que vai ser a nossa, quais serão essas nossas as atividades que vocês consumirão, né? Então é meio que uma apresentação do cardápio, né, daquilo que terá ao longo da semana. A gente pode enxergar as 4 semanas previstas para esse curso em dois grandes blocos. A primeira e a segunda semanas, sendo mais sobre alinhamento estratégico, né? Então, sobre a utilização estratégica dos sistemas de informação nas organizações públicas. E a terceira e quarta semanas, mais direcionadas à participação cidadã, ou a participação das pessoas dentro desse processo, né? Do uso de sistemas, né? Permitindo a participação das pessoas. Vendo esses grandes dois blocos, então, nas 2 primeiras semanas, nós temos uma atenção progressiva sobre os sistemas de informação dentro das organizações vinculados à estratégia. Então, nesta primeira semana, eu separei alguns conteúdos aqui para vocês que são mais alinhados com essa a ambientação de vocês sobre a lógica, ou sobre aquele tipo de vocabulário que a gente vai utilizar ao falar sobre sistemas de informação dentro das organizações, não só públicas, né, mas diante das organizações em geral. Essa nossa disciplina toda aqui, vocês vão reparar, né, a partir do próprio Moodle, daquilo que está apresentado dentro do ambiente para vocês, que ela é basicamente conduzida a partir da apresentação de vídeos, né? Então, os vídeos que eu gravei, ou que eu gravei junto com parceiros, ou que eu selecionei vídeos, né, para que vocês assistissem. Então, 100% do material aqui é sobre minha curadoria, né? Então, sobre minha seleção proposital para aquilo que eu desejo compartilhar com vocês dentro dessa disciplina. Mas, basicamente, então, são vídeos. Só que muitas vezes os vídeos são vídeos sobre algumas leituras, sobre alguns materiais. E é o caso desses vídeos que eu separei para essa nossa primeira semana. Então, vejamos, né? Então, eu gostaria que vocês assistissem o vídeo de apresentação da disciplina, provavelmente já assistiram. Depois, este vídeo instrucional, que estão assistindo nesse momento. E aí, na sequência, temos esses 2 vídeos aqui, então, primeiro, sobre tipos de sistemas de informação. Essa videoaula 1.1 que eu chamei, então, dos tipos de sistema, ela está relacionada com esse primeiro artigo aqui, que é um artigo, então, sobre falando de uma tipologia dos sistemas de informação. É um vídeo, é um tema bastante clássico, tá? Vocês vão ver que esse artigo aqui ele é um artigo de 2001, então já tem bastante tempo, mas acreditem, até hoje nós estamos com essa grande tipologia que o artigo apresenta para vocês. Ele vai ter uma linha do tempo que vai falar, então, sobre quando surgiu cada tipo de sistema diferente e vai nos posicionar no mais contemporâneo, né? Tendo os sistemas de ERP, que a sigla significa Enterprise Resource Planning, mas e a sigla não nos diz muito, né? Nem mesmo na tradução, mas são os sistemas integrados, né? Aqueles sistemas que nós temos todos os dados, ou a maior parte dos dados das organizações, e é onde nós registramos, damos entrada de dados sobre quase todos os processos das organizações. Claro que nós temos soluções de business intelligence, de inteligência artificial, mas elas são soluções que não são necessariamente tipologias de sistemas que mudam os sistemas mais abrangentes que nós temos hoje, como esses ERP que eu acabei de falar para vocês, né? Os sistemas integrados de gestão. Então, vocês vão tomar consciência, né, a partir dessa primeira videoaula de quais são essas tipologias, como elas evoluíram, e especialmente eu gostaria de destacar que
O que a gente tem hoje em sistemas de informação dos mais avançados, eles são ainda composições, né? Agrupamentos dos sistemas que anteriormente se tinha. Eles foram surgindo de forma mais avulsa e hoje em dia, então, foram sendo agrupados em soluções únicas, né? Como são os sistemas do tipo ERP. Avançando depois, gostaria que vocês acessassem esse segundo vídeo aqui, que ele é sobre os sistemas de informação nos níveis estratégicos e está associado, então, a essa leitura da semana seguinte, aqui, o artigo seguinte, que é esse vídeo, que ele é também, né, um vídeo um pouco mais antigo, é um vídeo de 2001, um artigo de 2001, de uma das nossas melhores revistas, né, da área contábil, de gestão e contábil, que é a revista de Contabilidade e Finanças. E é um vídeo que dele faz esse argumento sobre os tipos de sistemas. Eles dão de novo resgate aquilo que está no primeiro artigo, né, sobre tipologias, dão uma pequena mudadinha assim, em algumas siglas, mas é bem pontual essa alteração. E eles começam a falar sobre como cada tipo de sistema está mais direcionado para um dos níveis estratégicos, né? Então, lembra do nível estratégico, tático e operacional. Normalmente se faz uma pirâmide, assim, até, né? O estratégico bem em cima, o tático no meio e o operacional mais embaixo. Então, ele fala sobre como os sistemas de informação tendem a contribuir mais para esses níveis estratégicos. Essas leituras, então, acho que elas são bem, assim, dar bases, né? Os conceitos básicos para que a gente possa fazer algum tipo de conversa associada nas semanas seguintes. É para ser, então, uma semana tranquila em volume de conteúdos, como eu falei, muito mais associado a vídeos, mas os artigos vão estar lá disponíveis para vocês também no Moodle, para que vocês possam acessar. Só que, como eu disse, essa semana está bastante associada já à semana seguinte, à atividade da semana seguinte. E eu vou dar, então, um pequeno spoiler, né, da semana 2, muito mais para falar sobre a atividade final dela, né, a atividade da semana 2. E já vou entrar, então, na tarefa, né, na atividade da semana 1 também. Na semana 2, a gente vai falar mais sobre os conceitos de alinhamento estratégico, então a gente vai falar muito mais sobre a estratégia do que, eventualmente, sobre os sistemas de informação. Na primeira semana, está mais direcionado aos sistemas e aos seus tipos. Agora eu vou descer só aqui no plano de atividades para chegar aqui na tarefa, para que vocês consigam ver, né, que a tarefa da semana 1, ela vai beneficiar bastante a tarefa da semana 2. Então, vocês têm que fazer essa tarefa 1 de forma já bem consciente com o que vem na semana 2. Qual é a tarefa, então, que a gente tem para a semana 1? Que vocês selecionem um caso, tá? Um caso de uma organização pública, de preferência, né? Mas o caso onde essa organização implantou determinado sistema de informação. Qual tipo de sistema? Qualquer tipo de sistema serve. Qualquer software, falando mais especificamente, serviria, né? Sistema de informação poderia até não ser software. Um caderninho com anotações é um sistema de informação, de certa forma. Mas a gente está falando aqui de sistemas de informações eletrônicos, né? Então, um software que alguma organização tenha implantado, tenha escolhido para utilizar. Esse caso ele pode ser tanto de experiência própria de vocês, quanto algum narrado na mídia, caso vocês não tenham uma experiência própria. Mas, claro, eu incentivaria muito mais aqueles de experiência profissional de vocês, né? De uma organização de vocês atuar. E, de novo, né, uma ênfase que seja, na medida do possível, da adoção pela esfera pública. Num fórum que vai estar aberto no Moodle, vocês vão simplesmente, então, indicar qual é o caso. Então, é o caso da implantação do sistema tal na organização tal. Então, vocês têm que apresentar qual é o sistema, a tipologia dele, né, que vocês vão acabar vendo, né, vinculado ao que vocês estudaram nessa primeira semana. Então, é o sistema SAP, né, o sistema da empresa SAP. O sistema é o R3, sei lá, o R1, que é o sistema que é o ERP deles, e foi implantado na organização X, na Universidade Federal tal. Para essa primeira semana, isso é suficiente. Mas vejam que quais são os critérios para essa escolha do caso, tá? Não tem critérios muito avançados. Quase todas as possibilidades serviriam. Mas eu vou aqui direto dar um spoiler desse da semana seguinte, porque para que vocês possam fazer uma escolha melhorada agora nessa primeira semana. Então, qual é a ideia na segunda semana? Que a gente vai analisar o caso que vocês apenas selecionaram na semana 1. E que tipo de análise vai ser feita? Justamente uma análise sobre o envolvimento desse sistema na estratégia da organização, ou seja, nos seus processos, como ele contribui para os processos, como ele adiciona valor. Então, na outra semana, na semana 2, a tarefa 2 vai ser de apresentação desse sistema, aí sim uma explicação um pouco mais aprofundada, mais
dando um maior enquadramento da tipologia do sistema, falando daí sobre como ele beneficia os níveis estratégicos e, ao fazer isso, né, ao beneficiar os níveis estratégicos, como o sistema adiciona valor à estratégia desse órgão público, explorando seus resultados e impactos. Vou falar mais disso depois também no vídeo instrucional da semana 2, quando vocês estiverem pensando lá, mas saibam desde já que tentem escolher um sistema que vocês consigam falar ou tenham dados para falar sobre o envolvimento desse sistema nos processos e na estratégia da organização, ok? A atividade, então, é relativamente simples para essa primeira semana. Nessa primeira semana, nós não vamos ter webconferência para uma fala síncrona, né? Mas na semana 2 teremos. Então, na semana 2, nós vamos poder conversar um pouquinho sobre a própria tarefa, né, desse primeiro bloco, né, a tarefa da semana 2, e eventualmente fazer até uma correção sobre alguma coisa da tarefa 1. Então, eu quero que vocês escolham, bem escolhido o sistema para nessa primeira semana, mas não é um grande problema se caso vocês tenham que trocar na semana 2 o sistema para pegar algo mais específico, mais direcionado para a estratégia da organização, caso não o tenham feito na semana 1. Bom, para finalizar esse vídeo aqui de instruções, é só um destaque, né, também, de que, como eu falei já no vídeo de apresentação da disciplina, nós escolhemos aqui, né, eu escolhi para essa disciplina alguns conteúdos dentre tantos outros que a gente poderia escolher. Eu escolhi aqueles que eu acho que têm mais valor para vocês, enquanto profissionais, lidarem ou utilizarem nos seus dia a dias, né, nas organizações públicas. Mas tem alguns temas que, obviamente, não caberiam, né, numa disciplina curta de 30 horas, a exemplo, por exemplo, de LGPD, que é um tema interessante, pontual, porém, eu não escolhi ele para participar para estar dentro dessa nossa disciplina, e ele é um tema legítimo de ser discutido. Eu escolhi aqueles temas que eu acho que são mais úteis para diversas situações, ou mais abrangentes em situações em que eles possam servir. E, claro, escolhi duas grandes tônicas, né? Alinhamento à estratégia e participação cidadã. Então, como a gente pode fazer que os cidadãos participem mais das organizações públicas a partir do seu ponto de vista, né? Que é do usuário dos serviços públicos. E muito disso, então, que está nesse primeiro bloco de alinhamento estratégico, eu trago oriundo das minhas experiências também no setor público, né? E tem, então, um pouco mais de troca para fazer para vocês, troca para fazer com vocês, né? Sobre o envolvimento dos sistemas na estratégia, algo que eu venho já desempenhando ou atuando bastante nos últimos anos, então dando suporte para muitos órgãos públicos na definição de seus planejamentos estratégicos e especialmente quando envolvendo os sistemas de informação nesse processo, nessa estratégia. Então, é uma troca de experiências e por eu poder trocar mais sobre esse tipo de assuntos é que eu também acabei priorizando esses temas em detrimento de outros. Mas pode que vocês, então, tragam para as nossas webconferências temas que sejam mais do cotidiano de vocês, uma demanda mais específica, mais atual que vocês tenham, não é nenhum problema, né? Teremos os momentos de interação para falar das coisas que vocês estão mais vivas hoje para vocês, no dia a dia de vocês. Como eu disse, aqui foi uma escolha dentre tantas outras que poderiam ser feitas. Aproveitem então essa nossa primeira semana, aproveitem os conteúdos que foram selecionados para vocês e a quaisquer dúvidas que tenham, vocês têm os canais de comunicação ali, né, por mensagens no Moodle, falando com os tutores podem trazer para mim algumas coisas, naquilo que seja necessário, eu faço contato direto com vocês também. Por favor, essa aqui a gente está entrando num período de 4 semanas aqui para que a gente possa interagir, construir conhecimentos associados a sistemas de informação, na estratégia, nas organizações públicas, né, que é isso que então nós estamos chamando de governo eletrônico nos dias de hoje. Um grande abraço a todos, bons estudos e contem comigo por aqui. Até a próxima!